tendo aula também, tipo na faculdade? Além das nossas aulinhas? Acho que tá funcionando aí o áudio, cara. Agora sim. Alô, alô, alô. Alô? Tá me ouvindo? Agora eu tô. Beleza. Então tá bom. Ó, uma companhia elétrica faz lâmpadas. As caixas que as lâmpadas são empacotadas carregam um aviso, tempo médio de vida 1.500 horas. O tempo de vida de 475 lâmpadas foi medido e os resultados são mostrados na tabela. Muito bem. Faça o gráfico do histograma. Bem, isso aqui já dá para a gente fazer. Gráficos, né? Não tem nada demais. A gente pode fazer o seguinte: começamos com o nosso plano cartesiano aqui. O que acontece, né, meu caro? Quando tu vai fazer um histograma, ou de modo geral um gráfico estatístico, o eixo Y é sempre o eixo da frequência, tá bom? E o X é o eixo da variável, o eixo horizontal aqui é o eixo da variável. A gente chama de X também, por sinal. Daí com isso, né, a gente observa os limites do nosso problema aqui. Perceba que o valor mais alto é 108 e o mais baixo é 20. Então a gente pode fazer tipo de 20 em 20, né? 20, 40. Ixi, acho que vai ficar pequeno. Não, acho que vai ficar bom. Não, tá de boa. Pra ver. 80, 100, 110. Beleza, ó. A gente está numa escala ótima para trabalhar, né? E nós temos alguns tempos específicos aqui. Na verdade, nós temos bastante tempo, né? De 40, 600, 600, 800. Essas aqui são as classes, né? Que você leu lá, que tinha o Li e o Ls, né? Só que aqui ele colocou classe demais. Eu acho que não precisava de tanta classe assim. Ele não seguiu aquela regra lá que tá na apostila. Mas aquela regra é meio... Nossa apostila tinha um que era um pouco... Tinha um gráfico que tinha 2, né? Sim. Aquela regra é meio boba mesmo. Não precisa muito dela. De modo geral, se tu deixar bonitinho assim, tirar de olho, né? Fica legal. Agora, a gente vai ter que fazer o gráfico. E um histograma, ele trata justamente desses limites aí, né? Então a gente pode começar, por exemplo, assim, ó, olha só como é que fica. Fica do 400 ao 600. E depois já vem o próximo, né? Que é o 800. Então, o gráfico... de 200 em 200. Isso, basicamente 200 e 200. E os gráficos ficam colados. Né? Então, 400 a 600 deu 20, né? Então, opa, aqui. Gráficozinho colado. Vai colar no de 600 com 800, que vai até o 74. Então, o 74 não está exatamente aqui, mas vai ficar por aqui, né? É. Mais ou menos isso. Daí tu vai fazendo, né, cara? Vai fazendo nesse esquema. Tu vai reparar alguma proporcionalidade aqui. Então, o próximo... Opa! Ele fez só 100 nesse? Que viagem. Então tá, né? Se ele pediu só 100 aqui, a gente vai ter que fazer um pouquinho mais perto. Não costuma ter esse... Eu acho que foi um erro ali, tá? Não costuma ser assim os histogramas. Eu já fiz prova dessa faculdade. Eles adoram complicar. É que ninguém faz histogramas que tem amplitudes diferentes. Tu até viu isso na apostila, né? Era sempre a mesma amplitude. Então, esquisito. Mas a ideia aqui era continuar com essas barrinhas, tá? Isso que são histogramas, beleza? Agora ele tá pedindo uma coisa aqui, cara, que de fato a gente não viu e não vai ver tão cedo, que é a parte de probabilidade, tá? Calcule uma
porcentagem estimada do tempo de vida média para mais de 1.300 horas. Isso aqui ele está pedindo a probabilidade, né, basicamente, do negócio durar mais que 1.300 horas, certo? Das lâmpadas Sim. ali. Como é que você obteria isso, né? Você teria que encontrar primeiro, né, o valor médio. E o valor médio aqui, você faz uma conta, né? Ou ele já falou, né, na verdade, 1.500. Não, peraí. Tá falando aqui, né? Eu não sei se esse valor já é a conclusão do que está aqui, mas se tu quisesse, daria para obter o valor médio, fazendo uma conta de esperança. Valor médio, média, é tudo a mesma coisa na estatística, com esses dados, tá bom? Só que eu posso te mostrar. Agora, a conta que tu vai fazer para encontrar o que ele está pedindo já é outra história, tá bom? Mas a gente pode começar fazendo a média aqui, já é bem legal. Não, pode ser sim, eu quero. Show. Então, como é que a gente vai fazer a média, né? Não é difícil. É como a gente faz a média de provas, né? Simplesmente você multiplica o valor que você tirou, que no caso aqui é o lifetime, né? Você vai multiplicar aqui no caso, por exemplo, qual que é o valor associado a essa primeira classe? 500, que é a média dela, certo? Uhum. Então você vai multiplicar 500 por quanto? Por 20. Porque Sim. tem, vamos dizer assim, 20 vezes que o 500 aparece. Né? Pô, mas é 400 a 600, mas tu pega o valor médio, né? Porque tu não tem como pegar os extremos, né? Ou todos os valores que estão no meio. Tu não sabe qual é o valor exato das 20, mas tu sabe que o valor médio é 500, sacou? Uhum. Vai fazer 500 vezes 20, daí mais, né, o 700 vezes 74, e assim vai, beleza? Então eu vou te pedir uma ajuda, tá bom? A gente vai fazer isso no Wolfram, mas tu vai precisar estar com essa imagem aí para me ajudar. Tu que vai editar, eu só vou escrever, beleza? Tá. Então deixa eu abrir o site aqui. Então já fica atento aí nessa questão. Então vamos lá. Você me diz o valor médio da classe e o valor da frequência. Então vai lá, pode começar. O valor, que o valor O valor é médio é só somar e dividir por 2, né? basicamente isso. Tá. Então, a Eu quero que gente vai estar no meio, né? Então, a gente como tá no tá ali o terceiro, a 400, gente tá no 600, que tá me terceiro, dando né? isso. Oi? A gente tá no terceiro, né? Não, 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 não. Vamos começar do começo. Ah, do começo de novo? 500 vezes 20, né? Próximo. É. 500 vezes 20, aí, aí depois é 800 mais Não, 600, 700, né? mas é 800, mais 600 mais 800 dividido por 2, Isso, né? mas, cara, é uma conta que não precisa, né? Pode simplesmente pegar quem tá no meio. Dá pra ver que é o 700, né? Não Ah, tá. precisa perder Tá. tempo com isso. Então, pra gente Então, agilizar aqui. 700 vezes a frequência, qual? vezes mais, quer vezes 62, ou 70. Eu tô confuso. Onde você tá mesmo? Segundo. 74. 74. Aí depois o terceiro é 700? Ah, então vou ter que explicar de novo. Vou voltar Não, para para cá. mim é mais fácil somar e dividir por 2. Eu não consigo pegar assim e fazer direto, entendeu? Pô, mas quem é que tá entre 800 e 900? Qual é a metade do caminho? 850? E no caso do de baixo seria 950? Sim. Quem tá no meio do caminho, entre os dois números. Tá, eu acho que agora eu peguei. Boa, então manda aí. Agora eu acho que eu peguei. Tá. 1.000 e 1.200 é 1.100? É que a gente tá no segundo ainda, temos que ir pro Então, terceiro. tá, tá, vamos com o terceiro então, que é 850 Vezes? vezes 62. Feito. Próximo. 900, então é 950 vezes 75. Próximo. O próximo é 1.100 vezes 108. Beleza. No penúltimo é. Calma. Essa aí, talvez tu somar e dividir por dois, tu consiga, mas eu já sei qual é. E é 1350, tá? O cara que tá no caminho.
Tá. Porque de 200 para 500 é 300. Hum, Metade de 300 é 150. Então, 1.200 mais 150, 1.350. entendi. 1.350 vezes, qual que é a frequência dele? 96. 96, beleza? E o último? O último, 1750? 1.750 vezes É 40. 40, exatamente. Bem, tudo isso aqui é só a parte da soma dos caras, né? É como se, por exemplo, tivesse 500 pessoas que tirou 20, não, é isso, tivesse 20 pessoas que tiraram 500 na prova, 74 pessoas que tiraram 700 na prova, Uhum. 62, e assim vai, assim vai, assim vai. Só que para você pegar a média, você tem que dividir pela quantidade de pessoas, né? Pensa na Uhum. média da uma sala. Tu não tem que somar a nota de todo mundo e depois dividir pela quantidade de alunos da sala? Aham. Aqui a gente tem que dividir pela quantidade de lâmpadas, né, que foram observadas, que de acordo com o enunciado foi 475, tá bom? Se Tá. tu não confia no enunciado, era só você somar todas as frequências ali, vai dar 475. Então, a hora que nós fazemos essa continha, olha só o que aparece aqui. Dá um número de fração, só que tu vai ignorar, porque, né, a gente não consegue observar rapidamente, né, com a fração. E a gente percebe que eles mentiram para nós, cara. Olha só a mentira. Na decimal approximation aqui deu 1061,36. Tá vendo? Aham. E se tu olhar lá o enunciado da questão, ele tá falando que a 1500? vida média, né, da lâmpada é 1.500 horas. Eles É. mentiram na cara dura. Percebeu? Sim. Pois é. Então, olha só, né? Por isso que às vezes não pode confiar nesses caras aí, né? Depois de Uhum. fazer uma análise, percebeu-se que a vida média tá longe disso, pô, 50% de erro, né? Então não dava para pegar o que estava no enunciado, não. Beleza? Beleza, tá Beleza. claríssimo. Então, ótimo. Show de bola, show de bola, show de bola. Treta. Então tá bom. Encontramos a média verdadeira aqui. O valor esperado é 1.061. Muito bem. Não é o que estava lá no enunciado. Então, o Imetro aí cancelaria essa empresa. Show de bola. A questão é o seguinte, né? Com essa resposta agora, nós poderíamos fazer a próxima conta. Porém, a próxima conta, ela é uma conta mais específica, porque envolve uma distribuição específica de probabilidades. Uhum. A distribuição de Poisson. Distribuição de Poisson. Já ouviu falar da distribuição de Poisson? Ah, não, eu nunca ouvi falar desse. Tu já chegou a ver um pouquinho de probabilidade no teu curso? Tipo, Sim. a normal distribution, O... binomial distribution? Sim. Eu aprendi no primeiro semestre isso, na verdade. Uhum. Também vi tree diagram Sim, o tree diagram. É para legal. montar. Probabilidade, assim, até uma parte para mim é suave, mas depois fica um negócio assim que. O tree diagram é uma parte bem introdutória, onde tu até consegue, por meio do diagrama, né, ver as probabilidades em loco, assim, na hora. Uhum. Porém, vai ter situações com números muito grandes, situações muito específicas, que tu não vai usar esse É. diagrama da árvore, né? Ou Tu dá, tem que... mas tem que construir muita bolinha daí. Mas é que tem situações que de fato não dá. Essa aqui é uma Não? delas. Por Ah, quê? entendi, Porque entendi. para tu construir as bolinhas, tu supõe que existe um número máximo de bolinhas, né? Tava supondo, se fosse, né, 400 bolinhas, tá, isso dá. São 400, mas dá, né? Tu ia ficar o dia Uhum. todo fazendo, mas dá. A questão é que tem situações que não dá. Tipo essa aqui. Por quê? Porque existe a possibilidade de ser infinitas horas para a lâmpada funcionar, né? Entendi. Então é um espaço amostral infinito. Então, quando tu tens um espaço amostral infinito, tu usa a distribuição exponencial ou a distribuição de Poisson. No caso aqui, é a distribuição exponencial, tá bom? Uhum. Então, o que eu estou falando por distribuição exponencial é uma coisa que tem lá na apostila. Deixa eu te mostrar. Vai ter até um exemplo extremamente parecido com esse. Só que em vez de tempo médio de vida de uma lâmpada, é o tempo médio de vida de uma televisão, se não me engano. Então, vamos lá. Distribuição de exponencial aqui, ó. Distribuição exponencial. É uma das principais distribuições contínuas. Página 64. Olha só que legal. Então aqui, essas que tu estava pensando, né, tree,
supõe, né, que são discretos, né? Ou seja, ou vai acontecer ou não vai acontecer. Tipo, tu jogar uma moeda, né? Ou cai cara ou cai coroa, né? Coisas específicas. Só que aqui tu tá falando de distribuição contínua, né? Situações onde você pode ter vírgula, né? Lembra que a gente falou sobre isso? Sim. Na aula passada, né? O tempo ali podia ser com vírgula, né? A gente até chegou no valor médio com vírgula. Né? Entendi, sim, exato. Pois é, agora se liga na distribuição exponencial. Ela é uma situação como essa aqui, olha só, onde a probabilidade ela é dada pela área abaixo da curva. Isso parece meio estranho, né, associar probabilidade com área, mas não é. A gente controla as funções na estatística para que a área abaixo da curva das funções dê 1. Isso a gente chama de normalização. Por quê? Porque um dos axiomas da probabilidade é que a soma de todas as probabilidades tem que dar 1, ou 100%, né? Por exemplo, quando tu joga uma moeda, tu tem duas possibilidades, concorda comigo? Sim. Cara ou coroa, e as duas têm 50% de chance. Quando tu soma 50 com 50, tu tem 100%, não é mesmo? Sim. Então a probabilidade só vai funcionar porque tu sabe que tu tem essa limitação, né? Que tem que dar 1. Tu nunca vai ter uma probabilidade maior que 100% de acontecer. E também nunca negativa, né? A ideia é essa, beleza? A ideia por trás é essa. Agora, nesse caso aqui é a mesma coisa, a gente tem que continuar com essa ideia de limitar a 100%. Por isso que a gente define a área aqui como 1, uma função de área 1. Então aqui a área vai ser 1. Independente do valor médio que tu estiver trabalhando, a gente controla essa função para que a área seja 1. Isso aqui é bem legal, cara. Assim, por exemplo, na pandemia, né, deu tudo muito errado. Tudo, em todos os níveis, muito errado. Porque as pessoas, né, além de tudo, as pessoas elas usaram uma estatística errada para tentar lidar com a situação. Uhum. A distribuição que eles usaram lá era a distribuição normal. Ela supõe um evento aleatório e não relacionado, independente. E uma pandemia não é aleatória e não é independente. Uhum. Existe uma dependência de um termo para o outro. E isso é mostrado aqui nessa distribuição exponencial. Então eles deveriam ter trabalhado com essa. Né? Então, além de calcular tempo médio de vida ali das lâmpadas, também calcula o tempo médio de vida de um vírus. Bem interessante. Bem, de toda forma, como é que a gente trabalharia aqui? A gente não acabou de encontrar o que seria o valor esperado, aquele 1000 e pouquinho lá? Sim. Pois é. É o que a gente chama de esperança em alguns livros, né? Então tem que ver como é que eles chamam aí no Eu acho livro. que é esse variância aí do lado. Não, tem a variância e a esperança, são duas Eu já coisas vi a diferentes. variância, Sim, mas mas tem o. esperança acho que não vinha. Tu deve ter isso como mean, eles chamam de mean. Ah, tá. Dependendo do livro, vai ser mean, vai ser valor esperado, esperança. Né? Tem vários nomes, então tomar cuidado com isso, tá? É tudo sinônimos da mesma coisa. A questão é, note que sabendo a esperança, tu pode encontrar o lambda, certo? Então, nós encontramos o valor esperado lá, a esperança, o min. Era 1000 e pouquinho, só lembrando, 1061. Uhum. Né? Então, 1061 seria igual a 1 sobre lambda. Esse lambda é muito importante aqui, olha só, na equação da probabilidade. Essa aqui é a equação da probabilidade. Então, se tu está procurando, né, como o problema nos pediu ali, a probabilidade da lâmpada viver mais de 1.300 horas, era o que estava no enunciado da questão, tu pode olhar depois. Era mais, né? Era mais de 1.300 horas. It's more than isso. Então é essa equação que você vai usar, uma integral. Integrais tu conhece? Sim, mas eu sou muito ruim. O bom é que tu não vai precisar fazer a integral. Porque a resposta já é decorada, sacou? Tu só vai precisar saber usar ela. A resposta dessa integralzinha aqui é menos e elevado a menos lambda x. De um x que vai de um zero. Bem, aqui ele está fazendo do zero até o infinito, por quê? Porque se tu fizer essa conta, você vai provar que a área é 1. A resposta aqui é 1. Como é que a gente faz uma conta como essa? Aqui já foi a integral, tá? A gente está pensando só nessa parte depois da integral. Tá. É aquela história do final menos o inicial, lembra? Sim, isso aí pelo menos eu lembro. Show de bola. Então seria o x aqui ficaria infinito menos com o x ali zero. Né? Uhum. E daí, isso te garanto, né? Se tu pensar um pouquinho aqui na função exponencial, tu vai ver que vai dar 1. Se fizer essa conta, vai dar 1. Então, de fato, a área embaixo dessa curva, independente do valor do lambda, vai dar 1. Perfeito, maravilhoso. É isso que a gente quer para a estatística. É isso aí.
Agora vamos aplicar um probleminha aqui. Daí que talvez a gente consiga terminar hoje nessa aula já aquela questão, porque esse problema é bem parecido, se liga. Uhum. Dá uma lida nesse enunciado aí enquanto eu tomo uma água, que a minha garganta já tá. Fechou. Quando terminar de ler, me fala. Eu não falei que essa apostila aí é o bicho, cara? Meu, tem até uma questão igualzinha, tu. Não, essa apostila que você me mandou aqui tem poder, cara, super complexa, boa, assim, de ler, entendeu? É bem aplicado direto ao ponto, né? É, Exatamente. Porque, assim, eu não gosto de pegar livro de estatística, porque eu vou pegar aquilo ali, eu me assusto. Os caras usam um monte de coisa difícil de entender, e essa apostila não vai direto ao ponto com exemplos. Muito legal. eu sou uma pessoa que, assim, nunca gostou de ler teoria de matemática, sabe? Ficar Uhum. lendo teoria, explicação. Pra mim, eu já ia direto na conta mesmo e aprendia já na meio da conta. Mas essa daqui eu tava lendo ontem, comecei a ler, comecei a ficar confortável para ler e uma coisa clara para Isso. entender. Aí, Porque é o que tu precisa, né? Resolver o problema, não precisa da exato. teoria. Muito provavelmente, se tu pegasse as coisas que estão lá na referência bibliográfica do teu curso, tu ia pegar uns livros barra pesada, assim, de entender, que eles colocam uns livros feios. Mas essa Ah, eu, apostila aí eu salva. tenho um primo que faz ITA, né? Aham. Ele tem uns livros lá, não sei quantos livros ele tem. Eu abro aquele negócio lá, não dá para você entender. Não tem como entender. Um negócio de É, física, química lá assim, não sei como. Você tem que ler 1000 vezes para pegar o que eles estão dizendo ali, entendeu? é barra pesada mesmo. E aí, terminou de ler, mano? Terminei. Tá. Então veja que o problema é bem parecido, né? Então, Fala sobre. eu não achei, eu não sei qual que é a frequência disso. Não vai ter frequência. A gente usou a frequência lá naquele problema, as frequências, né, para encontrar o valor esperado. Quando a gente vai resolver esse tipo de problema de função exponencial, a gente usa apenas o que tem nessa equação, que é basicamente o lambda, valor esperado, e os x's apropriados aqui para o que o problema está pedindo. Uhum, Então, qual que é o valor esperado aqui? 800, beleza? sim. E o que o problema está pedindo é qual é a probabilidade de que a fábrica não tenha que substituir um tubo gratuitamente. Se oferece garantia de 300 horas. Então, para não oferecer gratuitamente, tu tá querendo o quê? Tu tá querendo aquela probabilidade de ser de zero, que o tubo, que o negócio funcione de 0 a 300, certo? Aham. É isso aí. Então, olha só como é que vai ficar, né? Essa é a ideia, né? Porque você não tem que substituir, é isso. Então, se liga. O valor esperado, média, nesse caso é 800. No nosso caso foi 1000 e pouquinho. Então a gente isola o lambda. Por quê? Porque é o lambda que vai na equação. Então o lambda ficou 1 sobre 800. Tudo bem? Sim. Nada demais. Então tá bom. Então a nossa conta vai ficar lá, olha para a equação. Menos e elevado a menos lambda x
nos tempos que nós estamos interessados. Vamos ver isso aparecendo aqui? Ó, menos E Peguei. elevado ao lambda, Uhum. que é esse cara, menos, né, é 1 sobre 800, né, o menos vem da fórmula, vezes x, beleza? Lambda vezes x, ok? Aham. Agora, oi, diga, alguma dúvida? Eu tava pensando, o 300 vai virar X? O x vai virar 300. Tá. Isso. Por que de 0 a 300? Porque a gente está interessado ali de calcular a probabilidade de ficar no tempo da garantia, certo? Aham. Isso. Então tá aí. De 0 a 300. O nosso problema vai de 0 a 300. É essa conta que você tem que resolver. Daí como é que fica? Final menos o inicial. Então, no primeiro aqui, que é o final, que é o 300, no lugar do x a gente coloca o 300. Beleza? Então ficou menos e, igual a menos 300 sobre 800. Agora, final menos o inicial. Menos com menos dá mais. Né? Então ficaria aqui o quê? Mais e elevado a menos 1 sobre 800 vezes 0. Né? Porque o inicial aqui é 0, concorda comigo? Pera, fiquei confuso agora. O E virou O final mais. é 300, certo? O O E inicial virou é mais. 0. Tá, certo. Então o x é 0 no segundo E. Teria um outro E aqui. Só que ele não colocou por quê? Porque E elevado a 0 é 1. Então essa conta com 0 em cima vai dar 1. Não é mesmo? Tá. Qualquer coisa, na Entendi. verdade, elevado a 0 dá 1, certo? Sim, Uma certo. regrinha da matemática. É, Então sei. ele poderia ter colocado aqui tudo a mesma coisa, só que com o 0 ali no lugar do x. Daí ele concluiria que dá 1. Ok? Ok. É isso. Então pronto, estamos muito próximos de encontrar a probabilidade. É só resolver essa continha aqui, tu joga na calculadora e vê que dá 0,3127, ou seja, a probabilidade aqui, né, da lâmpada, né, estragar ali, né, do 0 às 300 horas, é isso, 0,3127 ou 31,27%, né? É. Beleza? Mas É é isso melhor aí. deixar em porcentagem ou em decimal? Daí vai depender do teu professor. Eu, particularmente, tô nem aí. Tá, Pra forma. fechou. Legal. Então, veja que é basicamente jogar naquele formatinho ali, meu caro. Portanto, eu vou bater uma cópia dessa parada e vou trocar pro nosso caso, sacou? Fechou. Vamos lá pro nosso caso agora. Deixa eu abrir aqui que a gente vai conseguir fazer, ó. Então, às vezes é só jogar na fórmula, mas tem que entender como é que a fórmula funciona. Então, ó, copiei aqui. No nosso caso, eu tô na calculadora aqui ainda, era 1016, né? 1016, nosso valor esperado, lembra? Então eu fiz a conta lá, 1016. 1016 horas. E o problema tá pedindo aqui, ó, calcule a probabilidade, né, basicamente, que tem uma vida com mais de 1.300 horas. Ok. Então, com mais de 1.300 horas, qual que é o valor inicial? 1.300. É de 1.300 para frente, né? Mais de 1.300 horas, concorda comigo? Aham. 1.300 para frente, ou seja, de 1.300 até o infinito. Então vamos ter que dar uma trabalhadinha com o infinito aqui. Nada demais, nada demais. Então vamos colocar os carinhas nos seus devidos lugares. Final menos inicial. Então final é o infinito. Lugar do x, infinito. Menos o inicial. Então menos o inicial. O inicial é 1.300. Tudo bem? Uhum. Show. Então agora é só resolver essas contas aqui. É tudo número agora, né? Só fazer continha. Então surge a primeira question aqui. Quanto que é e elevado a menos infinito, né? Porque esse infinito está multiplicando aqui, vai ficar menos infinito. E elevado a menos infinito é zero. Se tu tem qualquer dúvida disso, é só tu olhar o gráfico da exponencial. O gráfico da exponencial é assim, ó. Certo? Cresce exponencialmente. Cresce exponencialmente. Só que lá, aqui pro negativo, ela tá indo para zero. Então, por isso que
E elevado a menos infinito é zero. Qualquer dúvida, joga na calculadora. Já era. Uhum. Menos com menos dá mais. Então vai ficar mais e elevado a menos 1.300 por 1.016. Agora, se tu fosse um cara extremamente preguiçoso, tipo eu, tu diria que esse 1.016 é 1.000. E daí ficaria simplesmente 13 dividido por 10, sacou? Eu só tô, assim, simplificando uma conta para poder fazer de cabeça, tá ligado? Sim. Ficaria e elevado a menos 1,3. Aí tu pode pôr na tua calculadora aí e ver quanto é que dá. Pode fazer isso para mim? E elevado a menos 1,3? Dá pra fazer no celular esse? Dá. Ah, velho, eu acho que dá pra tu usar a calculadora do Windows, o Wolfram, né? Usar celular, essas horas aí, complicado, né? Mas se tu quiser, eu acho que tem a função exponencial lá na calculadora Tá, científica. peraí, eu tenho uma calculadora aqui na minha mochila, rapidão. Isso. Porque não sei qual é o celular que tu usa, né? No meu, a calculadora é de um jeito, no teu deve ser outro. E elevado a 1.016? Não. É isso aqui. Tá. Menos 1,3, né? Porque 13 dividido por 10 é 1,3, certo? Tá, tô fazendo aqui. Bom, eu coloquei. Peraí, deixa eu mudar. Posso colocar em decimal? Porque no jeito que fizeram aqui deu raiz de 10 e 7 embaixo e 2, mas no decimal deu 0,2. Perfeito, 0,2. Então a probabilidade é quantos por cento se deu 0,2? 27%? Se deu Porque é 0,27, dá 0,27. 27%, isso aí. Então a probabilidade de durar aqui mais que 1.300 horas é de 27%, tá bom? Tá. Show. Então veja, não foi nada demais, né? Achamos o valor esperado calculando média, né? Que nem a gente calcula na escola. E depois usamos essa média nessa fórmula. É uma fórmula. Fórmula da probabilidade. Beleza? Na verdade, se for usar na calculadora uma fórmula dessa, é tranquilo, entendeu? Mas, Tranquilidade mesmo. Põe lá e já era, né? mas se também, não for super pra usar na tranquilo. calculadora, eu posso confessar que é meio difícil. Perfeito, então, meu querido. A gente Mas volta semana que vem. Valeu? na segunda, Samuel. Oi? É na segunda, né? Nossa aulinha nas segundas às 10 do Brasil. Isso Beleza. aí. Valeu, Muito meu querido. obrigado, viu, Eu Samuel? Tenha uma boa agradeço, velho. tarde pra você. Valeu, abraço, Tchau, tchau. tchau. Abração. Bom fim de semana.